O ar do aeroporto, pesado com o cheiro de café amargo e a ansiedade contida de centenas de estranhos, era uma melodia constante de avisos de voo e rodinhas de malas apressadas. Para Gabriel, um jovem com o olhar perdido nas placas eletrônicas que piscavam destinos distantes, cada partida e chegada era apenas mais um ciclo interminável. Ele era parte daquele fluxo, um corpo entre tantos, movendo-se por inércia em direção a mais um compromisso, mais uma cidade igual à anterior. A vida parecia correr em trilhos predefinidos, sem espaço para o inesperado, sem a chance de uma pausa significativa. Era como se a alma do mundo estivesse presa numa esteira rolante, incapaz de desviar o olhar do seu próprio caminho. Naquele dia, a injustiça silenciosa era a rotina, o peso invisível de expectativas não ditas e a certeza de que nada de extraordinário aconteceria. Gabriel sentia um vazio, um desejo latente por algo que quebrasse a monotonia, que desafiasse a ordem monótona dos seus dias. Ele suspirou, ajustando a alça de sua mochila, e seguiu o fluxo de passageiros, como um rio caudaloso que o levava para onde quer que o destino o empurrasse sem questionamentos. Foi então que um brilho irrompeu na periferia de sua visão. Não era o flash de uma câmera ou o reflexo de uma tela. Era algo mais sutil, mais humano. Uma mulher sentada em uma das poltronas geladas do saguão, com os olhos fixos em um livro, parecia alheia à cacofonia ao redor. A luz que vinha da janela do terminal caía sobre seus cabelos, transformando-os em um véu dourado. Por um instante, o burburinho do aeroporto diminuiu. Os anúncios perderam o sentido, e a urgência de seu próprio voo desapareceu. Ele não sabia por quê, mas sentiu uma pontada no peito, como se estivesse diante de algo precioso que poderia desaparecer a qualquer momento. O que ninguém imaginava, nem mesmo Gabriel, era que aquele simples instante de atenção, um desvio de segundos da sua rota planejada, estava prestes a reescrever não apenas a sua história, mas a dela também. Porque, de repente, o destino, tão implacável em sua rotina, decidiu intervir. E o que aconteceria a seguir transformaria para sempre a paisagem árida de suas vidas. Gabriel não era um homem de grandes posses, mas carregava consigo uma riqueza que poucos percebiam. A pureza de um coração que ainda acreditava em algo mais. Seus 28 anos haviam sido preenchidos com estudos árduos, um emprego estável, porém sem paixão, e a eterna busca por um propósito que fosse além da rotina. Ele vinha de uma família simples, onde o valor do trabalho e da honestidade era a maior herança. Seus pais, operários humildes, haviam-lhe ensinado o poder da resiliência, a importância de nunca desistir, mesmo quando o mundo parecia conspirar contra. No entanto, essa educação, ao mesmo tempo que o moldou em um homem íntegro, também o deixou um tanto ingênuo para as complexidades da vida adulta, com seus jogos de poder e falsas promessas. Ele não era o tipo de homem que atraía olhares por sua exuberância. Sua beleza era sutil, quase discreta. Um par de olhos castanhos que guardavam uma melancolia reflexiva e um sorriso que aparecia raramente, mas quando surgia, iluminava seu rosto com uma sinceridade contagiante. Por trás da fachada tranquila, Gabriel era um sonhador. Sonhava em construir algo significativo, em deixar sua marca no mundo, não por fama ou fortuna, mas por um impacto positivo. Carregava consigo uma pequena caderneta poída, onde rabiscava ideias, poemas incompletos e citações inspiradoras, como um diário secreto de sua alma. Sua injustiça, como ele a percebia, não era externa, mas interna. A sensação de que estava perdendo a chance de viver plenamente. As responsabilidades se empilhavam, os dias se repetiam, e a faísca da juventude parecia se esmaecer sob o peso das expectativas alheias. Havia uma voz silenciosa em seu interior que sussurrava sobre caminhos não tomados, sobre aventuras esquecidas, e um amor que parecia habitar apenas nos livros que lia. Ele esperava um sinal, um empurrão do universo, que o tirasse da inércia. O encontro no aeroporto com aquela mulher misteriosa era o primeiro tremor em seu solo firme. A princípio, ele tentou racionalizar,
convencer-se de que era apenas cansaço, um breve lapso de atenção. Mas o magnetismo era inegável, e a sensação de que algo fundamental estava prestes a mudar o preenchia de uma ansiedade doce, quase eufórica. Ele se perguntava quem ela era, de onde vinha, e se, assim como ele, também carregava seus próprios sonhos e vazios. O mistério dela era um convite para quebrar suas próprias barreiras. O que ele não sabia era que essa atração inicial não era apenas um desvio, mas o primeiro passo de uma jornada que revelaria a verdadeira essência de seu destino e a profundidade de um propósito que ele nem sequer ousava sonhar. Ainda hipnotizado pela figura da mulher que lia, Gabriel sentiu uma necessidade inexplicável de se aproximar. Não era um impulso de paquera comum, mas uma força que parecia vir de algum lugar profundo, um reconhecimento de alma. Ele ensaiou algumas palavras em sua mente, imaginando a abordagem perfeita, mas a confiança que mantinha no escritório parecia ter se evaporado no ar, rarefeito do saguão. Seus passos eram hesitantes, o coração batia acelerado, e as palmas das mãos começavam a suar. Ele se repreendia mentalmente por aquela infantilidade, por se sentir tão vulnerável diante de uma estranha. A cada passo que dava em direção a ela, o mundo ao redor parecia intensificar-se. As vozes, os anúncios, o ranger das rodinhas das malas, tudo parecia apontar para ele, para sua hesitação. Ele finalmente reuniu coragem para ir até o café mais próximo, estrategicamente posicionado para que pudesse observá-la sem ser óbvio, e talvez, com sorte, encontrar um pretexto para iniciar uma conversa. Mas, como se o universo quisesse testá-lo, o destino tinha outros planos. Enquanto se virava para se sentar em uma mesa próxima à dela, seus pés se enrolaram em uma mala esquecida no corredor, e ele perdeu o equilíbrio. Em câmera lenta, Gabriel viu o copo de café que acabara de pegar voar de sua mão, derramando-se em uma cascata quente sobre a camisa clara de um homem de negócios apressado que passava. O copo vazio caiu com um baque seco no chão, e um silêncio constrangedor se instalou por um instante, seguido por risos contidos de alguns passageiros. O homem, um executivo com um terno impecável, parou abruptamente, com os olhos fixos na mancha escura que se espalhava rapidamente em sua camisa. Seu rosto, antes inexpressivo, contorceu-se em uma mistura de fúria e repulsa. "Você não olha por onde anda, garoto?" Ele esbravejou, a voz grave ecoando no pequeno silêncio que se formara. Gabriel sentiu o rosto queimar. A humilhação era palpável. Um manto pesado que o cobria por inteiro. Ele balbuciou desculpas, tentando limpar a mancha com um lenço, mas apenas piorava a situação. "Eu sinto muito. Eu não vi." Gaguejou ele, enquanto o executivo o olhava de cima a baixo com desprezo, como se ele fosse um inseto insignificante. Aquele momento de pura vergonha e constrangimento parecia selar seu destino de invisibilidade. Gabriel sentiu o olhar de todos sobre ele, incluindo o da mulher que antes lia. Ela havia levantado a cabeça, e seus olhos agora estavam fixos nele. O que ela diria? Ele esperava um olhar de condenação, de pena, mas o que ele viu a seguir foi algo que o deixou sem fôlego. O olhar da mulher não era de condenação, nem de pena. Havia nele uma surpresa sutil, talvez um vestígio de divertimento, mas acima de tudo uma centelha de compreensão. Ela não riu, nem se virou, como a maioria das pessoas ao redor. Seus olhos, de um tom verde esmeralda que Gabriel notou agora pela primeira vez, encontraram os dele por um breve momento, oferecendo um refúgio silencioso em meio à sua vergonha. O executivo, por sua vez, continuava sua diatribe, exigindo compensação e vociferando sobre a incompetência de Gabriel e a falta de respeito em espaços públicos. "Você sabe quanto custa esta camisa? E meu tempo? Eu tenho um voo importante para pegar." A voz irritada do homem perfurava o ar, e Gabriel sentia cada palavra como uma faca. Ele tentou mais uma vez se desculpar, a voz falhando, as mãos trêmulas. Ele se via pequeno, insignificante,
exatamente como se sentia em sua rotina diária. A injustiça agora era palpável, mas não vinha de fora. Vinha de dentro, da sua incapacidade de se defender, de sua passividade. Foi então que a mulher, com uma calma que contrastava com o caos, fechou seu livro e se levantou. Seus movimentos eram graciosos, quase etéreos. Ela se aproximou, e o executivo, pego de surpresa pela intromissão, silenciou por um instante. Senhor, ela disse com uma voz suave, mas firme. Acidentes acontecem. Talvez seja melhor o senhor se acalmar e ir trocar de camisa, antes que perca o seu voo por um detalhe tão pequeno. O executivo olhou para ela, depois para Gabriel perplexo. A intervenção inesperada daquela mulher de beleza serena desarmou a situação de uma forma que Gabriel jamais conseguiria. O homem bufou, irritado, mas as palavras dela pareciam ter plantado uma semente de razão. Com um último olhar de desprezo para Gabriel, ele se afastou resmungando em busca de um banheiro. Gabriel estava atônito. Aquela estranha o havia defendido. Ele se virou para agradecê-la, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ela sorriu levemente, um sorriso que iluminou seu rosto e disse: Está tudo bem. Acontece com os melhores. Ela se abaixou para pegar o livro que havia caído de seu assento durante a confusão. Gabriel, como um autômato, fez o mesmo com sua mochila. Seus dedos se tocaram brevemente e uma corrente elétrica percorreu seu corpo. Eu sinto muito pelo incômodo. Gabriel finalmente conseguiu dizer, os olhos fixos nos dela. Não precisa se desculpar. Ela respondeu, sua voz melódica. Parece que você precisava de um pouco de distração. Ela piscou. A propósito, meu nome é Sofia. Gabriel. Ele respondeu, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. A conversa começou ali, tímida a princípio, sobre o incidente, sobre os aborrecimentos das viagens, mas logo fluindo para temas mais profundos. Eles descobriram que tinham voos programados para o mesmo horário, em terminais próximos. Falavam sobre sonhos, desilusões, a busca por algo que desse sentido à vida. O tempo parecia ter parado. As horas voavam como segundos, e eles se perdiam nas palavras um do outro, na conexão quase mágica que havia nascido no meio do tumulto do aeroporto. Aquele era o conflito principal, o confronto entre o relógio que corria impiedoso e a irresistível atração de uma conversa que parecia destinada. Eles tinham um voo a pegar, uma rotina a seguir, mas a voz interior de ambos clamava por mais, por prolongar aquele momento. A decisão de cada um de seguir o fluxo ou de se deixar levar pelo inesperado era o verdadeiro desafio. E o que aconteceria a seguir, quando o chamado final de seus voos ecoou pelos alto-falantes, selaria o destino de ambos de uma maneira que eles jamais poderiam prever. Gabriel e Sofia estavam em uma bolha. O mundo lá fora, com sua pressa e seus horários, havia se desvanecido. Eles conversavam sobre o que os motivava, os medos que os assombravam, os pequenos milagres do dia a dia que passavam despercebidos. Gabriel contou sobre sua caderneta de sonhos rabiscados, e Sofia, com um sorriso enigmático, revelou que também guardava segredos em forma de palavras, em um blog que ninguém conhecia. Havia uma intimidade instantânea, um reconhecimento mútuo de almas que se sentiam perdidas e, de repente, encontradas. Era uma conexão tão inesperada que o tempo, antes um tirano, parecia ter virado um cúmplice. Os avisos de voo eram apenas ruídos distantes, como o som do vento lá fora, insignificantes diante da intensidade daquele diálogo. Última chamada para o voo. Dara 304 para São Paulo. Ecoou uma voz metálica, mas parecia vir de outro universo. Era o voo de Gabriel. Ele piscou, como se estivesse acordando de um sonho profundo. Olhou para o relógio e depois para Sofia. Um pânico silencioso crescendo em seu peito. Meu voo, ele murmurou, a voz quase inaudível. Eu vou perder. Sofia também parecia emergir daquele transe. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. O meu também, para Curitiba. É agora.
Uma risada nervosa escapou de seus lábios. Parece que a gente se deu bem em perder a noção do tempo, não é? A piada leve dela não conseguiu disfarçar a súbita onda de responsabilidade que os atingiu. A realidade da situação os envolveu com uma frieza. Eles haviam rejeitado inconscientemente suas obrigações, seus planos, suas vidas predefinidas, por alguns momentos de conexão genuína. Aquela queda dos planos originais era um ato de rebeldia involuntária, mas com consequências muito reais. A recepcionista do portão de embarque de Gabriel, com um olhar entediado e sem surpresa, balançou a cabeça. Sinto muito, senhor. O embarque foi encerrado. A mesma cena se repetia a poucos metros com Sofia. A barreira de metal se fechava, um portão simbólico para o passado que eles haviam deixado para trás. Não havia mais como voltar. Os voos haviam partido. A queda era oficial. Um sentimento agridoce. Sentaram-se novamente agora com uma mistura de euforia e apreensão. Aquele pequeno ato de rejeição, rejeitar o relógio, rejeitar a rotina, era ao mesmo tempo libertador e assustador. Como explicariam isso? Quais seriam as consequências? A adrenalina da conversa dera lugar a um silêncio pensativo. Ambos olhavam para o chão, ponderando o peso daquela decisão não tomada, daquele voo perdido, daquele desvio. O mundo exterior os havia forçado a uma pausa, a um novo ponto de partida, mas de uma forma que eles nunca teriam imaginado. Era como se o destino, usando a desculpa de um voo perdido, estivesse finalmente dizendo: é agora ou nunca. Mas o que fariam agora, com os planos desfeitos e um tempo inesperado em suas mãos? Ainda era um mistério. Aquele silêncio, de repente, parecia carregar mais perguntas do que respostas. O silêncio que se instalou entre Gabriel e Sofia era diferente do barulho do aeroporto. Era um silêncio que pesava, carregado de ponderações. Ambos estavam sentados, ombro a ombro, olhando para o portão de embarque agora vazio. A adrenalina da conversa intensa havia diminuído, dando lugar a uma cascata de pensamentos. Para Gabriel, a voz interior começou a ecoar. O que você fez? Ela sussurrava. Perdeu um voo importante, bagunçou sua agenda, tudo por... uma conversa? Você é sempre tão responsável, tão centrado. O que foi que aconteceu? Uma onda de culpa e arrependimento ameaçou dominá-lo. As consequências práticas, remarcar o voo, avisar o trabalho, o custo adicional, eram tangíveis e desconfortáveis. Ele sempre prezou o controle, a previsibilidade. E agora, estava ali, à mercê do acaso, por uma decisão que sequer havia tomado conscientemente. Era uma rejeição do seu próprio estilo de vida metódico. No entanto, por trás dessa onda de autocrítica, outra voz, mais sutil e profunda, começava a se manifestar. Era a voz que ele vinha ignorando há anos, a voz que ansiava por algo mais do que a rotina. E se for um sinal? Ela perguntava. E se esta perda for na verdade um ganho? Quantas vezes você desejou que algo quebrasse a monotonia? Que fosse diferente? Quantas vezes pediu por um propósito, uma faísca? Ele se lembrou da caderneta de sonhos, dos versos que nunca terminava. Aquela sensação de vazio que o acompanhava, de estar vivendo uma vida que não era inteiramente sua, de repente parecia ter um caminho para ser preenchida. Sofia, ao seu lado, também travava sua batalha interna. Ela, que sempre buscou a ordem e a lógica, se via em uma situação totalmente ilógica. Sua mente analítica tentava processar a irresponsabilidade daquele momento. Seu voo, Sofia, você tinha compromissos, reuniões. A voz da razão gritava em sua cabeça. Mas, assim como Gabriel, ela sentia uma contracorrente, um impulso que vinha de um lugar mais verdadeiro. Era a voz da sua alma criativa, aquela que escrevia no blog secreto, que ansiava por novas experiências e por uma profundidade que sua vida controlada não oferecia. Quando foi a última vez que você se sentiu tão viva, tão conectada, Sofia? Isso vale mais do que qualquer reunião. Ambos, em seu silêncio, estavam diante de um espelho, vendo refletida a versão de si mesmos que ousava sair do script. Era um chamado para ouvir a intuição,
para confiar em algo que ia além da lógica fria. O aeroporto, antes um lugar de passagem, tornava-se um portal para uma encruzilhada de suas próprias almas. Eles haviam perdido seus voos, sim, mas talvez tivessem encontrado algo muito mais valioso. A si mesmos, na companhia de um estranho que não era mais tão estranho assim. A voz da consciência estava clara. Aquele não era um erro, mas uma oportunidade. A pergunta agora era se eles teriam a coragem de abraçá-la, de se permitir ir além da zona de conforto. A quietude entre eles não durou muito. A voz da consciência havia plantado a semente da aceitação, e a realidade prática começou a exigir ação. Gabriel foi o primeiro a quebrar o silêncio, uma leve hesitação em sua voz. Acho que precisamos ver sobre a remarcação dos voos, disse ele, quase como uma formalidade, um retorno ao pragmatismo necessário. Mas seus olhos procuravam os de Sofia, como se buscasse uma confirmação de que aquela decisão não os separaria. Sofia assentiu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Acho que sim. A menos que você tenha outros planos para o dia. A pergunta, carregada de uma leve provocação e um convite implícito, fez o coração de Gabriel acelerar novamente. Ele sentiu um calor se espalhar pelo peito, um alívio de que a conexão não seria desfeita pela logística fria do aeroporto. Juntos, eles se dirigiram ao balcão de informações. A atendente, com a mesma expressão de quem já viu de tudo, informou que o próximo voo disponível para os destinos deles seria apenas na manhã seguinte e ainda com custos adicionais pela remarcação de última hora. Para muitos, seria um desastre. Para eles, naquele momento, parecia uma extensão providencial do tempo que lhes havia sido roubado pela rotina. Enquanto esperavam, decidiram procurar um lugar para jantar e conversar mais tranquilamente, longe do burburinho dos portões. A ideia de passar mais algumas horas juntos inesperadamente trouxe uma alegria genuína a Gabriel. Ele sentiu uma urgência em aproveitar cada segundo, em desvendar cada camada daquela mulher intrigante que havia invadido sua vida de forma tão abrupta. Eles falavam sobre suas profissões, seus hobbies, seus sonhos mais loucos, como se estivessem reescrevendo o roteiro de suas vidas ali mesmo, em tempo real. Sofia revelou mais sobre seu trabalho como designer gráfica, sua paixão por cores e formas, e como o blog que ela mantinha em segredo era seu refúgio criativo. Gabriel, por sua vez, sentiu-se à vontade para compartilhar suas próprias aspirações, a frustração de um trabalho que não o preenchia, e a busca por um significado maior. Era um alívio, uma libertação. Cada palavra trocada era um tijolo na construção de uma ponte entre eles, uma tentativa sincera de superar não apenas a perda do voo, mas também as barreiras que a vida havia construído ao redor de seus corações. Ao caminhar pelos corredores do aeroporto, agora mais vazios à medida que a noite caía, eles notaram que a cidade ao redor tinha muito mais a oferecer do que apenas aviões. A ideia de passar a noite em um hotel de aeroporto parecia monótona, e a curiosidade sobre o mundo um do outro era grande demais para ser contida. A tentativa de superar a situação do voo perdido os estava levando para um caminho completamente novo, um desvio que ninguém ousaria prever. Mas enquanto discutiam as opções para a noite, algo inesperado aconteceu. Algo que fez seus corações darem um salto e que trouxe uma nova camada de incerteza e surpresa ao que parecia ser apenas uma aventura inocente. Enquanto Gabriel e Sofia caminhavam pelo saguão, a ideia de buscar um hotel fora do aeroporto para a noite ganhava força. A cidade parecia chamá-los, oferecendo um refúgio da asepsia dos terminais, uma chance de continuar a conversa em um ambiente mais real, mais íntimo. A cada passo a conexão entre eles se aprofundava, e a perspectiva de se despedir parecia cada vez mais insuportável. Ambos sentiam que estavam à beira de algo grandioso, algo que poderia mudar suas vidas. Foi então que o celular de Sofia tocou, quebrando a magia do momento. Ela atendeu com um sorriso, mas à medida que a conversa se desenrolava, seu rosto foi perdendo a cor. O sorriso se desfez, substituído por uma expressão de preocupação e, por fim, de desespero. Gabriel observou a mudança.
a inquietude crescendo em seu próprio peito. A voz no telefone parecia carregada de urgência, de gravidade. Sofia apenas ouvia, balançando a cabeça em negação, seus olhos verdes agora marejados. Ao desligar, ela se virou para Gabriel, o telefone ainda em suas mãos trêmulas. Era a minha irmã, ela começou, a voz embargada. Minha mãe, ela teve uma queda grave. Está no hospital. Preciso ir para casa agora. O impacto da notícia foi como um raio, atravessando a bolha que eles haviam construído. A realidade, brutal e implacável, havia finalmente alcançado-os. Gabriel sentiu um nó na garganta. Em um instante, toda a leveza, toda a promessa do momento, se desfez em pedaços. A preocupação de Sofia era palpável, e ele via nos olhos dela a dor e o medo. O obstáculo que se erguia agora não era mais a remarcação de voos ou a agenda perdida, mas uma crise pessoal que exigia sua total atenção, puxando-a para longe. Era uma resistência invisível, porém poderosa, que ameaçava separar o que o destino havia começado a unir. Eu preciso ir para o hospital, Sofia disse quase em um sussurro, olhando para ele com uma mistura de tristeza e desculpas. A súbita interrupção não era apenas um golpe para os planos deles, mas uma prova da fragilidade dos encontros, da imprevisibilidade da vida. Eles se olhavam, cientes de que o tempo de graça, de inocência e descoberta havia chegado ao fim. O caminho que parecia tão claro um momento antes agora estava bloqueado por uma nuvem de incerteza e responsabilidade. Gabriel sentiu um pavor gelado. Estaria aquela conexão prestes a ser cortada antes mesmo de florescer? Aquela reviravolta repentina, aquele golpe do acaso, parecia uma prova de que a felicidade era efêmera, um vislumbre rápido antes de ser engolida pela dura realidade. Mas ele não podia simplesmente deixá-la partir. Não depois de tudo o que haviam compartilhado. Ele sabia que precisava fazer algo, mas o quê? Como ele poderia oferecer apoio, ou mesmo manter a conexão que parecia tão vital, quando um evento tão avassalador entrava em cena? O coração de Gabriel estava em pedaços, pois a cada segundo que passava, a chance de perdê-la parecia se tornar mais real, e a decisão que ele estava prestes a tomar poderia significar o fim ou o início de algo verdadeiramente extraordinário. A notícia da mãe de Sofia atingiu Gabriel como um soco no estômago. O brilho da aventura, a promessa de algo novo e emocionante, tudo desabou em um instante. O sorriso de Sofia se transformou em uma máscara de preocupação, e ele sentiu uma impotência avassaladora. Em meio ao caos das emoções, uma voz gélida começou a sussurrar em sua mente. Você foi ingênuo. Pensou que a vida seria tão fácil? Que um encontro aleatório resolveria todos os seus problemas? A crise de fé se instalou. Ele havia passado a tarde sentindo que o universo conspirava a seu favor, que a perda do voo era um sinal, um redirecionamento divino. Agora, com a realidade de uma emergência familiar tão grave, ele questionava tudo. Seria aquela conexão, aquele magnetismo instantâneo apenas uma armadilha? Um vislumbre de esperança que se desvaneceria tão rapidamente quanto surgiu? O otimismo, que raramente o visitava, parecia zombá-lo de dentro para fora. Gabriel sentiu o peso da dúvida esmagá-lo, as promessas vazias da vida, as desilusões que ele guardava no fundo da alma, pareciam ressurgir com força total. Aquela humilhação no café, que ele havia começado a ver como um catalisador para o encontro com Sofia, agora parecia apenas uma humilhação. Uma prova de que ele estava destinado a tropeçar, a se sentir inadequado. O que eu estava pensando? Ele se perguntava. Que tipo de milagre acontece assim do nada e depois desmorona tão rápido? Sofia, com os olhos fixos no chão, já parecia distante, imersa em sua própria dor. A urgência da situação dela era inegável. Gabriel sabia que ela precisava ir, mas a perspectiva de vê-la partir, talvez para sempre, após terem compartilhado uma intimidade tão rara, era excruciante. Era a tragédia se impondo ao romance,
O conflito da vida real sobrepondo-se à beleza de um encontro fortuito. Ele sentiu-se rejeitado, não por ela, mas pelo destino que parecia brincar com suas esperanças mais profundas. O que havia de único naquele encontro se transformaria em mais uma história de quase, de algo que poderia ter sido. Enquanto observava Sofia tentando desesperadamente encontrar uma maneira de chegar até sua mãe, Gabriel viu a fragilidade da vida, a imprevisibilidade de cada momento. Era como se Deus estivesse testando sua resiliência, sua capacidade de manter a fé quando tudo parecia se desmantelar. Seria um acaso cruel? Ou haveria um propósito maior naquelas circunstâncias adversas? A mente dele lutava contra o desespero. Ele sabia que precisava fazer uma escolha: deixá-la ir e voltar à sua rotina vazia, ou arriscar tudo por aquela faísca que ainda queimava dentro dele. A decisão que ele tomasse agora, naquele turbilhão de incertezas, não definiria apenas o seu destino, mas também a sua alma. A urgência nos olhos de Sofia era um espelho da crescente desesperança em Gabriel. Ele a observava tentar, em vão, conseguir um voo imediato, um carro de aluguel que estivesse disponível, qualquer coisa que a levasse para sua mãe. Cada não que ela recebia dos balcões e aplicativos era uma punhalada no coração de Gabriel, reafirmando suas dúvidas, a sensação de que o destino os estava separando cruelmente. A beleza e a magia do encontro se esvaíam sob o peso da realidade. Mas enquanto Sofia lutava contra a impotência, algo se acendeu dentro de Gabriel. Não era uma ideia lógica, nem um cálculo racional. Era uma intuição, um arroubo de coragem que emergia da profundidade da sua crise de fé. A voz que antes o acusava de ingenuidade agora era abafada por um grito mais forte. A voz que dizia que ele não podia simplesmente deixá-la sozinha. Ele se lembrou da injustiça silenciosa que sentia em sua rotina, do desejo por algo que o tirasse da inércia. Aquela era a sua chance. Ele se aproximou de Sofia, que já estava à beira das lágrimas. "Sofia", ele disse, sua voz mais firme do que ele esperava. "Eu não sei como, mas eu vou te ajudar a chegar lá." Ela o olhou, incrédula. "Gabriel, não precisa... Eu me viro." Mas ele balançou a cabeça. "Não é precisar. É querer. Eu não vou deixar você passar por isso sozinha." Ele parou por um momento, a mente trabalhando freneticamente, buscando uma solução que não existia nos canais convencionais. Seus olhos varreram o saguão, e então ele se lembrou de algo que havia lido na caderneta de sonhos, um rabisco antigo sobre alternativas para o impossível. E uma ideia, que parecia louca e audaciosa, começou a tomar forma. Gabriel se lembrou que, no setor de cargas do aeroporto, havia uma pequena empresa de fretamento de aeronaves executivas, que ele havia usado uma vez para uma viagem de emergência de trabalho. Um contato quase esquecido, que não era para passageiros comuns. Era um serviço caro e exclusivo, mas naquele momento, o dinheiro era irrelevante. O que importava era a urgência e a fé. Ele pegou a mão de Sofia, que estava gelada, e a guiou para fora do terminal principal, em direção a uma área mais afastada. "Confia em mim?" ele perguntou. Ela hesitou por um segundo, seus olhos procurando nos dele uma certeza, e assentiu, a voz ainda ausente. Chegando à pequena sala de fretamento, Gabriel explicou a situação para o único funcionário que ainda estava lá, um homem já idoso que parecia acostumado a lidar com emergências. Ele explicou o voo perdido, a notícia da mãe de Sofia, a desesperança. O homem ouviu, impassível. "Não é simples assim, rapaz", ele disse. "Um voo fretado leva tempo para ser preparado, e o custo..." Mas Gabriel não o deixou terminar. Ele abriu sua carteira e, sem hesitar, entregou seu último cartão de crédito. "Eu pago o que for preciso. Só precisamos ir. Agora." A decisão era impensada, irracional. Um salto no vazio que sua versão antiga jamais ousaria dar. Era a materialização de sua fé naquele encontro. A coragem de seguir o coração contra todas as probabilidades.
O funcionário, percebendo a seriedade e o desespero nos olhos de Gabriel, suspirou. Tem um jatinho particular que acabou de deixar um passageiro e está prestes a decolar para o hangar de manutenção. Se for muito rápido, talvez dê para pedir uma autorização de emergência. 15 minutos depois, em meio a uma corrida contra o tempo digna de filme, Gabriel e Sofia estavam sentados em um pequeno jatinho executivo, rumo à cidade onde a mãe dela estava hospitalizada. O piloto, informado da urgência, havia agilizado tudo o que pôde. A revelação não foi um milagre místico, mas um milagre de pura força de vontade e um ato de fé. Gabriel havia usado suas últimas economias, arriscado tudo, não apenas para ajudá-la, mas para provar a si mesmo que aquela conexão valia mais do que qualquer plano pré-estabelecido. Sofia o olhou, os olhos marejados novamente, mas agora com uma mistura de choque, alívio e uma gratidão avassaladora. Gabriel, você fez isso, ela sussurrou, ainda sem acreditar. Ele segurou a mão dela, e pela primeira vez naquele dia, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. A dúvida havia se dissipado, substituída por uma certeza inabalável. O milagre não foi o jatinho ou o voo, mas a coragem de um jovem que finalmente encontrou seu propósito ao estender a mão para alguém que precisava. E naquele pequeno avião, sobrevoando as luzes da cidade, eles sabiam que suas vidas haviam mudado para sempre. O som suave dos motores do jato particular era um contraponto estranho à tempestade de emoções que se desenrolava dentro de Gabriel. A euforia da vitória de ter conseguido o milagre para Sofia começava a dar lugar a uma vertiginosa sensação de vulnerabilidade. Seu coração ainda batia forte pela adrenalina, mas a mente já processava a realidade crua do seu ato impensado. Ele havia entregue seu último cartão de crédito, o saldo da poupança que ele cuidadosamente acumulava há anos, o colchão de segurança que representava sua estabilidade. Gabriel, Sofia começou, sua voz suave, um toque leve em seu braço. Eu não sei o que dizer. Isso é loucura. Quanto custou? Eu preciso te pagar de volta, Ele a interrompeu, virando-se para olhá-la. O rosto dela estava marcado pelo cansaço e pela preocupação, mas os olhos esmeralda brilhavam com uma gratidão que o fez sentir um calor no peito. Não importa agora, Sofia, ele disse, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. O importante é chegarmos à sua mãe. O resto a gente resolve depois. Mas o resto martelava em sua mente. O resto era o aluguel do próximo mês, as contas, o fundo de emergência que agora não existia. O resto era a carreira estável, mas sem paixão, que ele agora teria que manter com ainda mais afinco para cobrir o buraco financeiro que acabara de criar. O perigo era real. Ele havia mergulhado de cabeça em uma incerteza que poderia afundá-lo. O sacrifício, que no calor do momento pareceu um ato heróico, agora se revelava um fardo pesado. Uma tentação insidiosa começou a se insinuar. A voz da dúvida, aquela mesma que o assombrara no aeroporto. Será que valeu a pena? Você arriscou tudo por uma estranha, por um impulso. E se a mãe dela estiver bem? E se ela te esquecer amanhã? E se você acabar sozinho, sem dinheiro e sem nada? Era o medo, vestido de pragmatismo, tentando minar sua recém-descoberta coragem. Gabriel fechou os olhos por um instante, tentando afastar aqueles pensamentos corrosivos. O ar no pequeno jato parecia pesado apesar da altitude. Ele havia se prometido não se arrepender, mas a gravidade da sua decisão o atingia em ondas. Ele era um homem de princípios, de planejamento. E agora havia agido por pura emoção, por uma fé cega em uma conexão de poucas horas. Sofia, percebendo a súbita tensão em Gabriel, o estudava em silêncio. Ela via a mudança em seu olhar, a preocupação que ele tentava disfarçar. Ela não o conhecia há muito tempo, mas havia algo na vulnerabilidade dele que a tocava profundamente. O gesto dele foi de uma generosidade quase irreal, e ela sentia o peso dessa dívida emocional. Gabriel, por favor, seja sincero. Eu sei que foi muito. Ela insistiu, o tom carregado de uma preocupação genuína por ele.
Ele abriu os olhos e, por um momento, a tentação de minimizar, de fingir que estava tudo bem, foi forte. Mas ele havia se mostrado verdadeiro com ela o dia todo. Eu gastei minhas economias, Sofia. Ele confessou, a voz baixa. Foi tudo o que eu tinha. O ar pareceu rarefeito. O silêncio que se seguiu não era de constrangimento, mas de choque. Sofia olhou para ele, e desta vez, seus olhos se encheram de lágrimas de uma emoção complexa. Gratidão, culpa e uma admiração profunda pela ousadia daquele homem que, de alguma forma, havia se tornado seu salvador. O sacrifício de Gabriel não era apenas financeiro. Era um sacrifício de sua segurança, de seu planejamento meticuloso, de sua própria identidade. E a tentação de se arrepender, de voltar atrás, seria a maior batalha que ele enfrentaria nos próximos dias. A aterrissagem do jatinho foi suave, mas a tensão no ar era palpável. A cada minuto que passava no táxi até o hospital, o silêncio era preenchido pela ansiedade de Sofia e pela própria crise interna de Gabriel. Ao chegarem, a cena era a de qualquer hospital em um dia comum, mas para eles, era o epicentro de uma tempestade emocional. Sofia correu para a recepção e Gabriel a seguiu de perto, uma sombra de apoio silencioso. Após alguns minutos angustiantes de espera e perguntas, ela conseguiu as informações sobre sua mãe. O rosto dela se contorceu, uma mistura de alívio e tristeza. Ela está estável, Sofia disse, virando-se para Gabriel, os olhos marejados. Caiu e fraturou o fêmur. Vai precisar de cirurgia, mas não corre risco de vida. O alívio inundou Gabriel como uma onda morna. A parte mais pesada da angústia se dissipou. Ele não conseguia imaginar a culpa que sentiria se algo pior tivesse acontecido e ele não a tivesse ajudado a chegar a tempo. No entanto, o problema financeiro ainda o pesava. Quando os dois estavam prestes a ir para o quarto da mãe de Sofia, um médico se aproximou dela. Dona Sofia, que bom que chegou. Sua mãe estava perguntando por você. O médico, um homem de meia idade com um olhar cansado, mas gentil, continuou. Ela está consciente, mas bem abalada. E temos uma boa notícia. Conseguimos adiantar a cirurgia para esta noite mesmo. Sua mãe tem um plano de saúde excelente e conseguimos encaixá-la. Enquanto o médico falava sobre o plano de saúde e a agilidade do processo, algo se acendeu na mente de Sofia. Ela olhou para Gabriel e a compreensão atingiu-a. Aquele jatinho fretado, o sacrifício financeiro de Gabriel. Ele havia feito aquilo sem saber dos recursos que ela e sua família possuíam. Ele não tinha ideia de que ela, embora parecesse simples e acessível, vinha de uma família com condições e que seu trabalho como designer de sucesso lhe proporcionava uma vida confortável, ainda que discreta. Uma onda de ternura e admiração incontrolável invadiu Sofia. Ela não precisava daquele resgate financeiro, mas Gabriel não sabia disso. E foi exatamente essa ignorância, aliada à sua entrega total, que transformou seu gesto em algo de um valor inestimável. Era a prova mais pura de sua alma, de sua disposição de arriscar tudo por ela, por um impulso de bondade e conexão. Ela segurou a mão de Gabriel, um aperto firme que comunicava uma miríade de emoções. Gabriel, ela disse, sua voz embargada. Você é a pessoa mais incrível que eu já conheci. As palavras dela não eram apenas gratidão pela ajuda, mas um reconhecimento profundo do caráter dele. O olhar nos olhos dela dizia mais do que 1000 palavras. Era a confirmação de que ele havia acertado em cheio, de que seu sacrifício tinha um significado muito maior do que o dinheiro que havia sido gasto. Aquele foi o clímax. Não foi um grande evento explosivo, mas a revelação silenciosa de um para o outro. A virada na percepção de ambos. Gabriel, que temia o arrependimento, viu seus medos se dissolverem na intensidade do olhar de Sofia. Ele não estava falido, estava investido. E Sofia, que viu seu mundo virar de cabeça para baixo, encontrou em Gabriel não apenas um apoio,
mas uma confirmação de que a vida afinal ainda reservava surpresas e conexões genuínas. O milagre não foi apenas o jatinho, mas a pureza da intenção de Gabriel e a revelação do coração de Sofia. Ali, no corredor do hospital, rodeados pela dor e esperança alheias, eles souberam que aquela noite, que começou com um voo perdido, havia sido o começo de tudo. A jornada de ambos não estava mais em direções opostas, mas convergindo, e a promessa de um futuro incerto, mas compartilhado, parecia mais brilhante do que nunca. Os dias que se seguiram à chegada dramática ao hospital foram um turbilhão de emoções para Sofia e um misto de alívio e reflexão para Gabriel. A cirurgia da mãe de Sofia foi um sucesso, e a recuperação, embora lenta, progredia bem. Gabriel permaneceu ao lado de Sofia, um apoio constante, discreto e inabalável. Ele não podia entrar no quarto de recuperação, mas a esperava nos corredores, trazendo café, ouvindo suas preocupações e oferecendo uma presença reconfortante que ela jamais imaginaria encontrar em um estranho. Enquanto Sofia se dedicava à mãe, Gabriel tratava das questões práticas. Remarcou seu voo para o dia seguinte, desta vez usando o pouco dinheiro que lhe restava para uma passagem econômica. Avisou seu escritório sobre o imprevisto, enfrentando os questionamentos sobre sua ausência, mas pela primeira vez, não sentiu a vergonha habitual. Havia uma nova certeza em suas ações, uma convicção de que havia feito a coisa certa. A grande questão, o sacrifício financeiro de Gabriel, pairava entre eles. No terceiro dia, quando a mãe de Sofia já estava mais estável, Sofia o puxou para um canto no saguão do hospital. Gabriel, precisamos conversar sério sobre o jatinho, ela disse, a voz baixa, mas determinada. Eu sei que você gastou tudo o que tinha. Meus pais, eles ficaram chocados com a sua atitude e querem fazer questão de reembolsá-lo e... Gabriel a interrompeu, um sorriso gentil em seu rosto. Sofia, não precisa. Sério, não foi um erro, foi uma escolha. Ele sentia um orgulho genuíno que há muito não experimentava. Eu entendi que o dinheiro que eu estava guardando era para um futuro que eu nem sabia se queria. Você me mostrou que a vida é agora, e que algumas coisas valem mais do que qualquer economia. Sofia o olhou e lágrimas escorreram por seu rosto. Você não entende. Eu não sou uma garota indefesa. Minha família tem recursos, eu tenho um bom trabalho. Você não precisava ter feito isso. Mas o fato de ter feito, mesmo sem saber, mesmo assim, isso significa o mundo para mim. Ela tirou a carteira e estendeu-lhe um cheque. Por favor, aceite. Não é um reembolso. É um investimento. Para o seu futuro. Gabriel hesitou. Aceitar o dinheiro, mesmo que fosse um investimento, parecia diminuir a pureza de seu gesto. No entanto, ele via a sinceridade e a determinação nos olhos dela. Ele percebeu que, para Sofia, fazer isso era tão importante quanto o que ele havia feito por ela. Era a maneira dela de se conectar, de mostrar que ele não estava sozinho. Ele pegou o cheque, um valor que superava em muito o que ele havia gasto no jatinho, e olhou para ela. Ok, ele disse, mas só se você me permitir investir em algo que realmente valha a pena. E você vai ter que me ajudar com isso. A consequência daquele voo perdido e do sacrifício impensado foi muito além do que qualquer um poderia ter previsto. Para Gabriel, foi a resolução de anos de dúvida e insatisfação. Ele havia quebrado o ciclo da sua vida monótona, não por fugir, mas por agir com coragem e altruísmo. Ele finalmente encontrou a faísca que buscava, e ela tinha nome: Sofia. Ele decidiu usar o dinheiro para investir em um curso intensivo de escrita criativa e em um projeto de um pequeno café literário, um sonho antigo que ele havia engavetado. Para Sofia, a consequência foi o renascimento de sua própria fé na humanidade e na possibilidade de uma conexão genuína e profunda. Aquele encontro inesperado a fez reavaliar a própria vida, aprofundar seu blog secreto e buscar mais aventuras que a tirassem de sua zona de conforto. Ela viu em Gabriel o parceiro ideal para explorar novos horizontes, alguém que a desafiava a ser mais autêntica e corajosa.
Quando chegou a hora de Gabriel pegar seu voo de volta, desta vez para um destino que parecia mais promissor, Sofia estava lá para se despedir. Não era um adeus, mas um até logo. Eles se beijaram. Um beijo que carregava a promessa de tudo o que haviam descoberto e de tudo o que ainda estava por vir. O aeroporto, que outrora representava rotina e humilhação, agora era o palco do seu próprio milagre, o ponto de partida de uma nova jornada, não apenas individual, mas juntos. A vida de Gabriel após o encontro com Sofia no aeroporto nunca mais seria a mesma. O cheque que Sofia lhe deu não foi apenas um reembolso, foi um catalisador. Ele o usou para se inscrever em um curso de escrita criativa de alta qualidade, algo que sempre sonhou em fazer, mas nunca teve coragem ou meios para priorizar. As aulas noturnas e os workshops de fim de semana se tornaram seu santuário, um contraste vibrante com a monotonia de seu emprego diurno. Seu trabalho no escritório, embora ainda necessário para a segurança financeira, perdeu a capacidade de drenar sua energia. Gabriel começou a encará-lo como um meio para um fim, um degrau para seus verdadeiros objetivos. Ele estava mais leve, mais presente, e essa nova atitude surpreendentemente começou a refletir-se em sua produtividade, ganhando a atenção positiva de seus superiores. Um paradoxo irônico, já que seu foco estava agora em escapar daquele mundo. Sofia, por sua vez, retornou à sua vida com uma nova perspectiva. A recuperação de sua mãe progredia bem, e a família, tocada pelo gesto de Gabriel, o acolheu como parte da família, sempre perguntando por ele. Seu blog secreto, antes apenas um refúgio pessoal, começou a receber mais atenção. Inspirada pela franqueza de Gabriel e pela sua própria experiência, ela decidiu ser mais ousada em seus posts, compartilhando suas reflexões sobre as conexões inesperadas da vida e a coragem de seguir a intuição. Seus escritos ganharam um novo propósito, atraindo um público crescente e até algumas propostas de colaboração. A distância geográfica entre eles era um desafio, mas a comunicação se tornou um pilar de seu novo status quo. Chamadas de vídeo diárias, mensagens de texto cheias de piadas internas e até e-mails longos, onde compartilhavam seus progressos, medos e descobertas, mantinham a conexão viva. Eles se encontravam a cada 2 ou 3 semanas, alternando entre as cidades, cada reencontro uma celebração de sua história em comum. Esses encontros não eram mais apenas paixão, eram uma parceria, um apoio mútuo. Sofia incentivava Gabriel em sua escrita, lendo seus rascunhos e oferecendo críticas construtivas. Gabriel, com sua nova visão de mundo, ajudava Sofia a enxergar as oportunidades em seu trabalho criativo, encorajando-a a monetizar seu talento e a transformar o blog em algo mais. O novo status quo era um equilíbrio delicado entre a realidade de suas vidas cotidianas e a promessa de um futuro compartilhado. Eles haviam encontrado um ritmo, um fluxo que combinava a independência de suas jornadas individuais com a força de sua união. O aeroporto, antes um lugar de despedidas e reencontros ansiosos, começou a simbolizar um portal, não para o fim de algo, mas para o início contínuo de novas aventuras. Eles aprenderam que a vida não precisava ser uma sequência de eventos previsíveis, mas sim uma dança com o inesperado, onde a fé e a coragem podiam transformar um voo perdido em um novo caminho para a felicidade. 2 anos se passaram desde aquele voo perdido. Gabriel, com a coragem e os recursos inesperados, havia abandonado sua carreira corporativa e mergulhado de cabeça na escrita. Seu primeiro livro, uma coletânea de contos inspirados nas pequenas observações do cotidiano e nos encontros inesperados, estava prestes a ser lançado, e ele já trabalhava no rascunho de um romance que prometia ser seu verdadeiro opus. O café literário, um sonho antigo, havia se materializado em um charmoso espaço que, além de servir o melhor café da região, sediava saraus e lançamentos de livros, tornando-se um ponto de encontro cultural vibrante. Sofia também prosperou. Seu blog, antes um segredo, havia se transformado em uma plataforma influente sobre design, criatividade e autoconhecimento.
Ela era procurada por grandes marcas para consultoria e palestras, e sua capacidade de conectar pessoas e ideias florescia. O sucesso, no entanto, nunca a fez esquecer a humildade e a gratidão que surgiram daquele momento de vulnerabilidade no aeroporto. Ela viajava frequentemente para compromissos profissionais, mas cada voo era uma lembrança do dia em que suas vidas se cruzaram. Eles se tornaram inseparáveis. A cada reencontro no aeroporto, havia um brilho diferente em seus olhos, uma certeza de que não era apenas o destino que os unia, mas uma escolha diária de amar, apoiar e construir juntos. O cheque de Sofia, agora investido com sabedoria, havia se multiplicado e retornado a eles em forma de sonhos realizados e uma base sólida para o futuro. A abertura se deu de forma simbólica e muito real. Um ano após o lançamento de seu café literário, Gabriel organizou um sarau especial para celebrar o aniversário de 2 anos de seu encontro com Sofia. O lugar estava cheio, as luzes baixas, e a energia era palpável. Depois de ler um poema sobre a beleza dos desvios da vida, Gabriel desceu do pequeno palco e caminhou até Sofia, que estava sentada na primeira fila, os olhos marejados. Ele ajoelhou-se. Um silêncio expectante tomou conta do café. Gabriel sorriu, um sorriso que mesclava o nervosismo com a mais pura alegria. Sofia, ele começou, sua voz embargada, mas firme. Há 2 anos eu perdi um voo. Naquele dia, achei que tinha perdido tudo. Mas, na verdade, encontrei o que nunca soube que procurava. Você me mostrou que a vida é muito mais do que planos e agendas. Você é a poesia que eu sempre quis escrever, a história que eu sempre quis viver. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Eu ainda acredito que aquele voo perdido foi um milagre. E o maior milagre foi ter encontrado você. Você aceita embarcar comigo na aventura de uma vida inteira? Sofia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, assentiu freneticamente, mal conseguindo falar. Sim, sim, 1000 vezes sim. O café explodiu em aplausos e assobios. Gabriel a abraçou, girando-a no ar, o coração transbordando. Aquele não era apenas um pedido de casamento. Era a celebração de uma jornada improvável, de um final feliz que desafiava todas as probabilidades. Eles se casaram 6 meses depois em uma cerimônia íntima, mas cheia de significado, no jardim da casa que compraram juntos. Aquele dia no aeroporto que começou com a humilhação e a perda, havia se transformado no ponto de partida para uma vida repleta de amor, propósito e uma felicidade que eles jamais teriam encontrado se tivessem pego seus voos. A história de Gabriel e Sofia não era sobre destino inevitável, mas sobre a coragem de abraçar o inesperado, de transformar uma rejeição em uma abertura e de encontrar o felizes para sempre nos caminhos menos trilhados. Eles se tornaram um testemunho vivo de que, às vezes, é preciso perder para realmente se encontrar. E que a verdadeira viagem começa quando se permite desviar da rota.